ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Nós iremos assistir a trechos de uma entrevista do arqueólogo, doutor, pastor adventista Rodrigo Silva, em que ele irá falar no Flow Podcast dos indícios do êxodo bíblico. Há indícios do êxodo bíblico? De fato, podemos dizer que há alguma evidência? Bom, você já sabe o trabalho que nós desenvolvemos aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Então, vamos ouvir o arqueólogo e doutor Rodrigo Silva acerca destes indícios. O Teolocast mandou aqui, salve, salve família. Rodrigo Silva, acompanho seu trabalho há quase 20 anos, se não me engano... Então não era não, que sou mais novo. Se não me engano, em uma entrevista que você deu falando sobre arqueologia bíblica, ele fala que provavelmente foi aí, mas quais evidências arqueológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito? Quais são os indícios de que Israel saiu do Egito? Em primeiro lugar, lembra aquilo que eu falei. A história passada é uma história fragmentária. Eu até dei um exemplo aqui. Como se fosse um quebra-cabeças de 10 mil peças. Faltou no monte, faltou na maioria. Então, assim, não é só história, arqueologia bíblica, não. Isso vale para a arqueologia da Grécia, a arqueologia de Roma. A biblioteca de Roma se incendiou nos anos 60, não 1960, na época de Nero. Depois você teve também a queda da Biblioteca de Alexandria, em 691. Depois você teve em 453 o incêndio da Biblioteca de Constantinopla. Muita coisa se perdeu. Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido. E bingo, é isso aí, Igor. Então algumas coisas que fazem sentido. Em primeiro lugar, eu desloco o êxodo da época de Ramsés e coloco na época de Tutmoses, na 18ª dinastia. Eu sei que o desenho da Disney... Aliás, foi até uma crítica que eu fiz na Record lá e eles aceitaram que na novela Os 10 Mandamentos o faraó era o Ramsés. Eu falei, tá errado. Cronologicamente falando, o faraó tem que ser alguém da 18ª dinastia. Então é lá que eu tenho que buscar as evidências do êxodo. E quando eu vou na 18ª dinastia, eu encontro um monte de coisa. Em primeiro lugar, você tem uma rainha, filha do faraó, chamada Hatshepsut. E nessa época que ela estava ali, o pai dela era Tutmoses II. Tá bom? Tutmoses II. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês é que Hatshepsut, ela era a filha mais velha de Tutmés I e da rainha Amoses. Então, ela não era filha de Tutmoses II. Ela era filha de Tutmés I, a filha mais velha. Ela nasceu na cidade de Tebas. Quando o seu pai faleceu, ela teria cerca entre 24 e 25 anos. E ela casa-se com seu meio-irmão, Tutmés II, ok? Então, estas são as informações históricas corretas acerca da rainha Hatshepsut. Vamos continuar ouvindo a fala do doutor Rodrigo Silva. Eles tinham muitos escravos asiáticos, porque os egípcios tinham expulsado do país os Ixos, que eram semitas, e os outros semitas, claro, eles escravizaram. Então nós temos muitas coisas da parede lá, deles punindo os egípcios, os asiáticos, que podem ser os hebreus. E a Hatshepsut, quando ela queria ter um filho dela no poder, no trono, mas ela nunca teve. Então tudo indica que ela adotou uma criança. No Egito existem diversas inscrições falando acerca dos povos asiáticos, dando a eles nomes: Ixos, Apirus, Chassus, Chuto, entre outros povos, mas em nenhum lugar encontramos o nome hebreu. Não encontramos. Hebreu escrito em nenhum lugar.
Até na estela de Merneptah, que é do século 13 a.C., antes da Era Comum, aonde hoje modernamente se lê Israel, na sua primeira tradução, diretamente dos hieróglifos egípcios, é Iziriar, que se lê como Israel. Mas, voltando a dizer, não existe em lugar nenhum do Egito a inscrição do nome hebreu. Outra informação importante: a rainha Hatshepsut não adotou uma criança. Ela foi uma grande esposa real, regente e rainha faraó no Antigo Egito. Ela assume o trono porque Tutmés III era muito jovem quando o seu pai faleceu. Ela era madrasta de Tutmés III, filho de Tutmés II. Tutmés III era filho de Tutmés II com Izete. Então, Hatshepsut era madrasta de Tutmés III. Ele não era adotado. Ele era um legítimo herdeiro do trono do Egito. Só que quando o seu pai faleceu, ele era uma criança. Então, as questões de Estado ficaram com a sua madrasta, enquanto que Tutmés III, desde a sua infância, ficou responsável pela participação e realização de culto às divindades, fazendo a presença real, a representação da realeza nos cultos às divindades egípcias. Vamos continuar ouvindo o doutor Rodrigo Silva. E a Hatshepsut, ela até se proclamou faraó para não deixar que o filho do marido com a amante assumisse o poder. Quando esse filho do marido assume o poder, que para mim é o Tutmosis III e é o faraó do Êxodo, ele assume, a primeira coisa que ele faz é escravizar os asiáticos. Você tem paredes lá mostrando assim, façam mais tijolos, igual a Bíblia apresenta e tudo mais. Em diversos painéis egípcios, não só da época de Tutmés III, mas também inscrições, desenhos da época do período Amarna, nós vemos que escravos egípcios, escravos asiáticos, trabalhadores até contratados, estavam empregados e empenhados na fabricação de tijolos. Isto não é uma exclusividade demonstrativa do período apenas do faraó Tutmés III. E outra coisa muito importante, Tutmés III tinha um império que literalmente ia do rio Nilo até o Eufrates, usando essa metáfora do Egito até as terras da Mesopotâmia. O território sírio-palestino foi conquistado por Tutmés III. Então, não é possível que ocorresse ou que venha a ter ocorrido o êxodo na época de Tutmés III, o maior faraó guerreiro da 18ª dinastia. Exatamente isso, meu querido amigo religioso. Deixa eu te contar uma triste realidade que não te ensinarão na igreja. Tutmés III teve um império muito bem documentado, muito bem evidenciado, inclusive não só por fontes egípcias, mas por fontes extra-egípcias. Pessoas que afirmaram que enfrentaram Tutmés III, e temos evidências arqueológicas de diversas de suas batalhas. Nenhum historiador
e principalmente historiador da história do Egito, nega este fato. Como você pode ver, mapas que eu estou lhe apresentando, inclusive de artigos publicados na Enciclopédia Britânica. Então, não houve e não há nenhum tipo de indício ou evidência de êxodo na época do faraó Tutmés III. Inclusive, as estradas egípcias que passavam pelo território de Canaã eram guarnecidas, diversas vias a achados arqueológicos até de fortificação egípcias que foram construídas nelas. Vamos continuar ouvindo a fala do doutor Rodrigo Silva. Aí, curioso, que quando você vai na tumba dele, você descobre algumas coisas curiosas. Daqui a pouco eu vou lembrar o ano que a tumba foi descoberta. Ela tem na parede o Amduat, que é a oração que o egípcio faz para as passagens da alma no mundo dos mortos, no barco solar, até Osíris e voltar. Na 12ª oração da Amduat, tem uma oração de Tutmoses assim, que aqueles que morreram com ele na grande inundação e não tiveram oportunidade de ser mumificados, que tenham o seu corpo preservado. Porque eles morreram na grande inundação por seguirem a sua carne. Estranho, né? Não tem inundação no Egito, não chove. Não chove, só chove lá em Alexandria, mas aqui embaixo não chove. Que inundação é essa? Uma inundação que matou o exército de Faraó e está registrado isso lá. Eu tenho aqui uma publicação de Igor Uranik, uma publicação do Museu de Arqueologia em Zagreb. O livro do Anduat, que é o Papyrus Zagreb E605. É um artigo publicado com a transliteração do papiro. Se você quiser ter acesso a esta obra, você pode encontrá-la facilmente na internet e também eu deixarei a mesma disponível no nosso grupo do Telegram. Se nós lermos a transliteração da obra, não encontraremos necessariamente o que o doutor Rodrigo Silva está mencionando. O que nós encontraremos, que estará registrado no texto acerca da 12ª hora, é a menção ao dilúvio primordial, na transliteração da linha 27. Eu vou ler a tradução para vocês. Nut, que é uma divindade egípcia, que o grande dilúvio pode ir à terra. Desta imagem. Estou traduzindo literalmente a linha 27. Fala apenas de Nut, que Nut é o dilúvio primordial na mitologia egípcia. Havia períodos de inundação da cheia do Nilo no Antigo Egito. Vamos voltar à fala do doutor Rodrigo Silva. Outra coisa curiosa é que quando descobriram Loré, que descobriu a tumba dele, quando abriram, o sujeito que está mumificado ali não pode ser o Tutmoses, porque ele morreu com 60 e poucos anos, o sujeito que está ali tem 20 e poucos anos. Alguém foi colocado no sarcófago no lugar dele. Entendi. Dá a entender que a múmia dele morreu talvez naquela afogamento que tem ali. Uau! Não pode ser o Êxodo? De acordo com os egiptólogos e historiadores egípcios, Tutmés III teria falecido com aproximadamente 56 anos. Ele teria vivido entre 1481 e 1425 a.C., antes da Era Comum. E na tela agora você pode ver a múmia de Tutmés III. Bem, meus amigos, a múmia que atestadamente temos dificuldades com a questão genética de aparentar ou não a sua verdadeira idade, ser ou não aquele que está no sarcófago, é o faraó Akhenaton. Com Tutmés III, não há nenhuma dúvida de que a múmia que estava no sarcófago é de fato o faraó. A tumba KV-34, descoberta em 1898 pelo egiptólogo francês Victor Loret, não levanta dúvidas que a múmia que está ali é a múmia
de Tutmés III. Se houveram questionamentos no passado, o doutor Rodrigo Silva possa talvez apresentar algo futuramente, mas o que há publicado, cientificamente atestado pela pesquisa voltada à área própria da egiptologia, é que sim, Tutmés III é aquele que ali está a múmia encontrada na tumba KV34, que estava no Vale dos Reis. Meus amigos, eu ainda farei uma outra avaliação deste vídeo acerca de outras falas do Dr. Rodrigo Silva. Lembrando que esse vídeo não é com o intuito de menosprezar o seu trabalho, criar demasiadas críticas sem fundamento ou um ataque pessoal. Estamos apenas analisando o que ele afirmou nesta entrevista, neste podcast, verificando através de fontes e demonstrando que há algumas imprecisões na sua fala. Algumas pessoas vão dizer mentiras, invenções. Não, eu me reservo ao vocábulo de dizer que existem imprecisões. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't know